E para que, pessoal, as nossas explicações, a nossa revisão não se estenda demais, nós fizemos o seguinte: vamos dividir, né, essa nossa revisão em 3 partes. E aí nessa segunda parte nós teremos como objetivo vocês, ao final, né, ao final de trabalhar com esse conteúdo, possam ter uma compreensão do que diga a primeira lei de Mendel, né, do que ela tentava explicar, né, das conclusões a que Mendel chegou a partir dos seus experimentos. Nós vamos revisar mais à frente aí. Outro objetivo desse momento é a gente saber conceituar genótipo, ou seja, genótipo é isso, é aquilo, isso é o conceito de genótipo, a mesma coisa com fenótipo. A gente saber identificar o que são traços dominantes e traços recessivos, porque se vocês souberem conceituar o que é um traço dominante e o que é um traço recessivo, vão saber identificar. E isso daqui, na hora de resolver alguns problemas da genética, né, problemas de cruzamentos, para analisar, para resolver algumas situações, né, que envolvam, né, problemas de genética, se você souber o que é um traço dominante e o que é um traço recessivo, isso vai funcionar como uma dica importantíssima que vai facilitar em muito, né, o trabalho que vocês terão pela frente, tá certo? Então nós vamos, nessa parte 2, revisar, né, os assuntos da primeira lei de Mendel e temos como objetivo esses 2 que acabamos aqui de apresentar para vocês. E agora, pessoal, nós vamos passar aqui especificamente para a primeira lei de Mendel, certo? Iniciaremos aqui com a conceituação, digamos assim, teórica, e depois vamos relembrar o experimento que Mendel realizou, através do qual ele chegou às conclusões que vamos apresentar aqui. Então, primeiro, Mendel, né, admitiu que existem fatores para cada característica e que elas segregam-se na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. O que era que Mendel estava querendo dizer aí? Vamos nos lembrar aqui das ervilhas. E vamos considerar uma característica das ervilhas. Qual era? A cor da semente, que podia ser amarelo ou verde, mas era uma característica. Então, de acordo com Mendel, se isso é uma característica hereditária, passada de pai para filho, digamos assim, essa característica deveria ser produzida por um par de fatores, e que quando essa planta, essa ervilha, né, produzisse os seus gametas, esses fatores iriam se segregar, ou seja, os fatores iriam se separar. E aí, cada um dos gametas, ou seja, 50% dos gametas ficariam com um fator e os outros 50% com outro fator. Por isso que ele diz que os fatores se segregam na formação dos gametas, nos quais ocorrem doses simples, ou seja, a característica cor da semente, a planta possui um par de fatores. Quando essa planta for produzir os seus gametas, 50% vão ficar com um fator e os outros 50% ficarão com outro, ou seja, em doses simples. Aqui nós temos uma planta, né, de ervilha, uma planta leguminosa, para vocês verem aí, a plantazinha que possui uma vagem, e que as ervilhas podem produzir tanto sementes verdes, como sementes amarelas. Mas enfim, estamos trabalhando com uma característica cor e de acordo com Mendel, essa característica é para ser produzida por um par de fatores. E agora nós vamos mostrar aqui o experimento, né, de Mendel quanto à forma dele compreender que cada característica deveria ser produzida por um par de fatores. Vamos ver aqui. Inicialmente, Mendel realizou vários cruzamentos, né, entre ervilhas, entre esse tipo de planta. Quando eu falar ervilha, estou falando da planta, né, que produz o fruto, que é a ervilha. Mas enfim, primeiro ele realizou vários cruzamentos e nesses cruzamentos ele teve que trabalhar com plantas puras. O que é que seria uma planta pura? Por exemplo, uma planta de ervilha que só produzisse semente amarela sempre, né, só produzisse sementes amarelas, ela seria considerada uma planta pura para o traço semente amarelo. Uma planta que só produzisse semente verde, ela era considerada uma planta pura para o traço semente verde. Então, nessa primeira geração de indivíduos aqui que nós estamos apresentando, Mendel chamava de geração P de puro, de parental, ou seja, de indivíduos puros. E chegando a essa conclusão, chegando à certeza que ele tinha conseguido plantas puras para a semente de cor amarela e plantas puras para a semente de cor verde,
Ele realizou um cruzamento entre essas duas plantas. E aí, o que ele obteve? Já algo que merecia atenção. As plantas que nasceram desse cruzamento aqui sempre só produziam sementes amarelas. Sempre. 100% da semente que essas plantas que nasceram aqui só produziam sementes amarelas e elas passaram a compor uma geração que é a primeira geração de filhos ou primeira geração de híbridos. Porque o híbrido é um indivíduo que já não é mais puro. Isso é fácil de entender, porque as plantas que produziram essa semente aqui, entendam, pessoal, que ela era uma planta, digamos, filha de plantas com traços diferentes, né? Filhas de uma mistura, digamos assim, planta pura de semente amarela e planta pura para a semente verde. Então, o que foi que Mendel fez com os indivíduos dessa segunda geração aqui da F1? Ele deixou que essas plantas se autofecundassem, ou seja, cruzassem com ela mesma ou com plantas que eram idênticas a elas do ponto de vista desses fatores, né, hereditários que ele falava. E quando essas plantas aqui cruzaram entre si ou se autofecundaram, Mendel observou uma coisa curiosa. As plantas que nasceram desse cruzamento aqui, ó, as plantas que nasceram, sempre, para cada uma ervilha verde, elas produziam 3 amarelas. Isso era algo regular, que acontecia sempre. Então, para se conseguir explicar isso daqui, né, o que acontecia nos indivíduos da geração F2 só tinha uma lógica. Acreditar que a característica era produzida por um par de fatores. Certo? Era produzida por um par de fatores, não tinha outra explicação. Mas antes da gente explicar isso melhor, vamos relembrar um conceito aqui. O que é um traço dominante e o que é um traço recessivo. Perceba que na geração P, eu tenho indivíduos com um traço cor amarelo da ervilha e a cor verde. Em F1, a cor verde é como se ela desaparecesse. Né? Nenhum dos indivíduos aqui vai produzir sementes verdes, somente sementes amarelas. O que acontece? De acordo com Mendel, é porque esse traço aqui, o fator que determinava esse traço, ele deve ter ficado em recesso. Ele ficou oculto nessa geração, ó, voltando a aparecer na terceira geração, no caso na geração F2. E daí, esse traço, portanto, que ele não aparece na geração F1, que é a geração que veio depois da geração P, nós vamos dizer que ele é o traço recessivo. O outro é o dominante. O dominante é até fácil de entender, né? É o traço aqui que dominou, ó. Só deu ele na geração F1. Não apareceu ervilha de outra cor a não ser amarela. Então a amarela dominou. E aí, voltando para a lógica, pessoal, isso tudo aqui, realmente, a forma que a gente tem para poder explicar é que a característica cor da ervilha, as características, segundo a primeira lei de Mendel, realmente são produzidas por um par de fatores. Vejamos aqui. Vamos representar esses fatores por letrinhas. Como é um par de fatores, 2 letrinhas. Como estamos tratando de uma característica, vamos usar apenas uma letra. No caso aqui, estamos usando a letra A. Tudo aqui é A. Porém, o que for dominante, para diferenciar do que for recessivo, vamos escrever com letrinhas, né, maiúsculas, Azão, Azão, e o recessivo, Azinho, Azinho. E aí o que é que Mendel dizia? Toda vida que o indivíduo vai produzir os gametas, os fatores se segregam, se separam, tá aqui. 50% dos gametas dessa planta vai carregar esse azão e os outros 50% vai carregar esse azão. Aqui da mesma forma, essa planta vai produzir os gametas. Quando for produzir os gametas, os fatores se segregam, se separam. 50% vai carregar esse azinho e os outros 50% carregam o outro azinho. Então essas plantas vão cruzar. No cruzamento, no processo de fecundação, só tem uma combinação de fatores possível. O azão dessa planta aqui, ó, porque ela só vai produzir gametas com azão, vai encontrar o azinho dessa outra, que só vai produzir azinho. E aí vai gerar uma planta, um indivíduo azão, azinho. Essa planta cruzou com igual a ela, né, ou se autofecundou. E aí novamente aqui, toda vida que o indivíduo vai produzir os gametas, os fatores se segregam, ó, se segregam. 50% vão carregar esse azão e 50% dos gametas vão carregar o azinho. Nessa planta, a lógica é a mesma. Metade dos gametas carregando o azão e a outra metade com o azinho. Acontecendo o processo de fecundação, né, os gametas se encontrando, vamos ver as formas de encontro possíveis aqui. Pode acontecer desse azão, dessa planta aqui, ó, encontrar o azão da outra, formando o indivíduo azão-azão.
E perceba que quem é azão, ó, é amarelo? É. Pode acontecer desse fator azão dessa planta encontrar com o azinho dessa outra. Tô vendo aqui, ó. Azinho vem para cá, azão vem para cá. Vai produzir um indivíduo azão, azinho. Também é amarelo? É. Pode acontecer do azão desta planta se encontrar com o azinho dessa. Vai dar um indivíduo azão, azinho. É amarelo? É. E a última possibilidade é que esse azinho dessa planta, ó, se encontre com o azinho dessa outra, produzindo um indivíduo azinho, azinho, e azinho, azinho é verde? É. Então perceba que a lógica do cara, mesmo o cara sem saber aí o que era DNA, o que era genes, o que eram cromossomos, o que é que tinha no núcleo das células, ele conseguiu explicar, né, conforme os seus estudos, como as características hereditárias eram transmitidas. De fato, cada característica produzida por um par de fatores que se segregam durante a produção dos gametas. E aí depois, dependendo de como eles vão se encontrando, né, no processo de fecundação, eles vão determinando os traços, né, as características aí dos indivíduos. E essa lógica de Mendel, né, apresentada na primeira lei, ela pode ter uma explicação aí, né, e foi explicada com o avanço, né, da ciência, se sabendo que a célula tinha um núcleo, que nesse núcleo tinha cromossomos, que nesses cromossomos ficavam os genes, e que os genes é que produziam as características dos indivíduos. Nós vamos ver o que acontece aqui numa divisão, que é a divisão meiótica, a meiose, divisão responsável justamente pela produção dos gametas. Hoje se sabe que o que Mendel chamava de fatores eram os genes, e que esses genes ficavam no DNA que forma os cromossomos. Então vamos imaginar aqui que esse tracinho preto aqui seja um cromossomo que a gente recebe do pai, o roxo seja o cromossomo que a gente recebe da mãe. Cada cromossomo que a gente recebe do pai tem um correspondente que vem da mãe. Tanto é que os dois possuem o gene A, né? Vamos supor que é o gene que determina uma característica. Então, representados aqui por letra uma maiúscula e minúscula, né? Porque esse gene A está se manifestando de um jeito no pai e esse mesmo gene A já na mãe se manifesta de outra forma. Mas, enfim, aqui nós temos o indivíduo azão, azinho. Né? Vamos entender que os genes aqui seria o par de fatores de Mendel, está aqui um par de fatores, né? Determinando uma característica. E olha o que acontece na produção dos gametas. Antes da meiose, enfim, inicialmente acontecer, ela se iniciar, cada cromossomo faz uma cópia dele mesmo. O que tem o azão fez uma cópia dele, o que tem o azinho fez uma cópia dele. E aqui nós temos o que se chama de par de cromossomos homólogos. Par de cromossomos homólogos duplicados, né? Cada um está duplicado porque possui gene para a mesma característica. A meiose, ela acontece em duas divisões. Essa primeira aqui, onde nessa primeira divisão os cromossomos homólogos se separam. Ó. O cromossomo azão duplicado vai para uma célula e o cromossomo azinho duplicado vai para outra célula. E depois a meiose apresenta uma segunda divisão, onde esta célula aqui se dividiu em duas. Aí agora o que acontece? Esses cromossomos que estão duplicados e juntos, formando um par de cromossomos, par de cromossomo que está duplicado, né? Ele vai se separar. Agora ele separa as suas metades, que a gente chama de cromátides irmãs. Na verdade, as duas cópias, né, do cromossomo se separam. Esse outro aqui também vai sofrer a mesma divisão. Aqui nós temos um par de cromossomos duplicados, né? Tem um par de cromossomos e são cromossomos duplicados com o alelo azinho. Perceba que quando a célula se separar, cada célula vai ficar com um desses cromossomos. E aí, resumindo a história, perceba que a lógica é parecida com a primeira lei de Mendel que ele dizia. Realmente, quando o indivíduo vai produzir os gametas, né, sabendo que cada característica é produzida por um par de fatores, no caso aqui azão, azinho, os fatores vão se segregar, eles vão se separar, ó, eles estavam juntos aqui na mesma célula e agora o fator azão e o fator azinho estão separados, né? Sendo que 50% dos gametas, que pode ser o espermatozoide ou o óvulo, vai ficar com o azão, fator azão, e os outros 50% vão ficar com o fator azinho. Então, de fato, né, a primeira lei de Mendel pode ser esclarecida, pode ser explicada hoje com o avanço da ciência, a gente analisando essa divisão celular aqui, que é a meiose. E os outros conceitos aqui importantes também da gente saber
né, depois de analisar genótipo e fenótipo, é que genótipo e fenótipo, embora não sejam a mesma coisa, né, fenótipo são as características observáveis, o genótipo está relacionado aos genes, está relacionado aos alelos, está relacionado aos fatores de Mendel, é que embora genótipo e fenótipo não sejam a mesma coisa, eles têm uma relação aqui, pessoal. E que relação é essa? Olha este rapaz aí. Perceba que este rapaz aqui, analisando o tamanho do abdômen e as informações abaixo, ó, uma criança de 21 anos com 50% de gordura, de gordura corporal, né, com 50% peso corporal em gordura. E aí veja que essa condição dele é um fenótipo, é o fenótipo. Mas se ele resolver mudar de vida e pensar que ele ainda poderá viver por mais alguns anos, para além do que ele está achando, e se dedicar, por exemplo, por um tempo à dieta, a uma alimentação regrada, a atividades físicas, o que é que vai acontecer? A aparência dele pode se modificar. O fenótipo pode se modificar. Antes, esse era o fenótipo, né? Um cidadão com esta pança aqui imensa e agora um cidadão aqui com a barriga chapada. Estamos nos referindo à barriga, estamos nos referindo ao fenótipo. Agora perceba que o fenótipo geralmente ele é produzido justamente pela interação do genótipo com o ambiente. Porque quando eu falo ambiente aqui, seria justamente, né, ele mudar os seus hábitos alimentares, e aí o alimento vindo do ambiente causaria um outro impacto, né, interagiria com o genótipo dele, a atividade física se refere ao ambiente que ele iria realizar, iria interagir com o genótipo, alterando, e no caso aqui, de forma muito benéfica, né, o fenótipo do cidadão. Então, sempre lembrar que fenótipo, essas características aqui que a gente pode observar, elas são fruto, né, da interação do genótipo com o ambiente. E aí é bom que a gente tenha essa compreensão até para entender que nem tudo que é determinado geneticamente obrigatoriamente vai ter que acontecer. Porque vai depender justamente da interação do genótipo que a gente possui, vai depender desse genótipo, né, que nascemos com ele, e da forma com a qual nós vamos interagir com o nosso ambiente, seja a alimentação, seja as nossas práticas de atividade física, né, os nossos hábitos, enfim. Fenótipo é fruto da interação de genótipo com ambiente.